Bom dia a todos. Meu nome é Giovana Soares Danino. Eu participo do programa de pós-graduação em Manejo de Solo e Água aqui na Universidade Federal Rural do Semiárido. Sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje participo do programa de recursos humanos da ANP, o PRH 55.1, Estratégias Sustentáveis da Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, intitulado Potencial de aplicação da água produzida na irrigação do girassol em diferentes fases fenológicas, sob a orientação do professor doutor Francisco de Assis de Oliveira. Dando início a uma breve introdução, a água produzida ela é gerada como um subproduto na produção de petróleo e gás. Eu gostaria de frisar a complexidade da composição química dessa água produzida. Então, uma água produzida encontrada aqui no Rio Grande do Norte, ela vai ter uma composição química que será diferente da água produzida encontrada no Rio de Janeiro, por exemplo. E esse aspecto faz com que o seu gerenciamento demande cuidados específicos, não só cuidados técnicos e operacionais, mas também os cuidados ambientais. E as alternativas que são adotadas para o seu destino final, nós temos três alternativas: o descarte, a injeção e o reuso. No caso do meu projeto, eu irei fazer o reuso dessa água produzida após a fase de tratamento para viabilizar a irrigação da cultura do girassol, que é uma oleaginosa que tem um potencial para a produção do biodiesel. Então, ele vai ter várias características desejáveis. Entre elas, eu trouxe o elevado teor de óleo, que vamos encontrar dentro da semente do girassol. Um cultivo de baixa exigência hídrica, ele não vai ser necessário muita água para o seu ciclo. Ele tem um bom potencial produtivo e uma característica que eu acho bem interessante é a possibilidade do girassol se adaptar a diferentes condições edafoclimáticas, tanto a condições de seca, de frio, de calor. Ele não se importa também com a altitude, com a latitude e nem com o fotoperíodo daquele local. E outra coisa que eu queria trazer para vocês é que eu quis escolher a cultura do girassol justamente para a gente conseguir fechar um ciclo. Então, primeira parte, eu pego uma água produzida, é uma água que existe, ela vai ser sempre gerada, então eu vou tratar essa água, trazer ela para a irrigação do girassol, e desse girassol a gente consegue continuar a produção do biodiesel. Eu acho isso muito interessante, eu acho bacana conseguir fechar esse ciclo, deixar tudo bem redondinho. Entre os objetivos, o objetivo desse trabalho será analisar a potencialidade do uso de água produzida do petróleo tratada na cultura do girassol em diferentes fases fenológicas. Eu separei um momento mais à frente para explicar direitinho o que é essa fase fenológica. Entre os objetivos específicos, nós iremos avaliar o crescimento desse girassol, o rendimento desse girassol, a produção de óleo, e não só a produção, mas também a qualidade desse óleo, porque não basta saber que naquela semente tem um percentual de óleo e não ser um óleo de boa qualidade. Outro fator que eu quis trazer e mostrar a importância dele é a absorção de nutrientes e de metais pesados, não só para a cultura do girassol, mas para o solo. Então, a gente vai conseguir ver se tem alguma resposta, alguma coisa diferente que afete esse cultivo. E a qualidade fisiológica das sementes de girassol também é muito importante, a gente dar continuidade aos ciclos baseado nessas sementes que nós iremos coletar. No material e métodos, o meu experimento ele vai ser no Departamento de Ciências Agronômicas e Florestais, no campus Oeste da Universidade Federal Rural do Semiárido. A água produzida que eu vou utilizar no experimento, ela é sintetizada em laboratório, e essa água ela será tratada utilizando a coluna de adsorção, que terá como leito de adsorção as cinzas de casca de arroz. Então, nós iremos fazer aquelas lavagens para não ter a interferência dos pigmentos, bateladas de 24 horas, depois passa para a mesa agitadora, posteriormente as cinzas são filtradas e levadas até a estufa, tudo isso antes de começar o experimento em campo. E outra coisa
que eu gosto de citar foi a escolha, o motivo da escolha do híbrido simples BRS 323. Para quem não conhece, esse material, ele é um material da Embrapa, e eu escolhi ele, a escolha dele foi por causa das características que eu vou apresentar agora, como seu ciclo precoce. Ele é um material que ele tem um ciclo de em torno de 80 a 98 dias. Ele vai ter uma boa resistência ao míldio, que é uma doença que acomete os girassóis. O teor de óleo nos aquênios dele é entre 40% e 44%. E aqui eu trouxe uma figura justamente para vocês conhecerem o termo aquênio, que seria o fruto do girassol. Muitas pessoas conhecem como a semente do girassol, né? A semente que nós podemos consumir in natura ou que utiliza para alimentação de algumas aves, mas é dentro deste aquênio que nós iremos encontrar o óleo, que é tão utilizado para a produção do biodiesel e também para o consumo mesmo na cozinha. A altura média dessas plantas vai de 166 a 190 centímetros e o peso de 1.000 aquênios está entre 60 a 75 gramas. Por que essa informação é tão importante? Eu vou passar para o próximo slide já para explicar. Meu experimento ele vai ser em blocos casualizados, com 8 tratamentos e 4 repetições. Dentro de cada repetição, vamos ter 4 vasos plásticos, totalizando 128 vasos. O que acontece? Nós iremos fazer muitas análises que vai demandar uma quantidade elevada de sementes. Então, para que nós tenhamos certeza que no final do experimento vamos ter a quantidade de semente adequada para conseguir fazer todas as análises, foi necessário aumentar essa quantidade de vasos somente por esse fator. Então, dentro de cada vaso vai ser uma única planta, tranquilo, mas nós precisamos ter certeza que no final desse ciclo vamos ter a chance de analisar tudo sem passar por nenhum sufoco, nenhum problema. E agora é o momento que eu vou explicar sobre as fases fenológicas. Então, os tratamentos, eles serão compostos por 2 diferentes formas de aplicação. A primeira forma é a água potável, uma água de boa qualidade, chamada de AP, e o segundo, água produzida do petróleo, APP, em diferentes fases fenológicas da cultura. Então, a primeira fase do girassol é a germinação e a emergência. Quando nós colocamos essa semente no solo, ela irá germinar, ela irá emergir. Essa é a primeira fase. Nessa fase, nós não iremos utilizar nenhum tratamento, somente a irrigação todos os dias, com uma água de boa qualidade, para não prejudicar essa fase inicial, que é uma fase tão importante, tão sensível para a planta. A partir da fase do crescimento, que é a F1, é que nós iremos, sim, começar a utilizar os tratamentos. Florescimento é a fase 2, quando o girassol começa a apresentar sua flor. A fase 3 é o enchimento dos grãos. Ele vai começar a encher essa flor. E a fase 4 é a maturação, é a fase final, quando o girassol já está em ponto de colheita, é a fase 4. E aqui eu trouxe esquematizado os 8 tratamentos que nós iremos trabalhar. O primeiro tratamento é essa água potável nas 4 fases fenológicas. O segundo tratamento, água potável nas 2 primeiras fases fenológicas e nas 3 primeiras fases fenológicas e na última fase, água produzida do petróleo. No tratamento 3, as 2 primeiras fases com a água potável e as 2 últimas com a água produzida do petróleo. Assim, sucessivamente, até o tratamento 8, que ele vai receber a água produzida do petróleo nas 4 fases fenológicas. Aqui é um croquis da área experimental. Então, nós teremos uma caixa de água com a água potável e outra caixa de água com a água produzida do petróleo, a APP. E teremos uma terceira caixa, que vamos chamar de caixa estoque, que vamos ficar repondo essa outra caixa. O sistema de irrigação será por gotejamento, então nós teremos um conjunto motobomba para fazer essa irrigação. E aqui eu tenho os 4 vasos do primeiro tratamento, os 4 vasos do tratamento 4, e assim por diante, e totalizando as 4
repetições. O solo que nós iremos utilizar para preencher esses vasos, ele vai ser um solo que ele vai ser coletado na Fazenda Experimental Rafael Fernandes. Então, nós iremos fazer essa coleta, iremos fazer a análise de solo, justamente para saber quanto de adubação química nós iremos fazer na fundação. E, além disso, iremos aplicar 2 litros de esterco bovino em cada vaso. A implantação da cultura vai ser bem simples, vai ser através de semeadura direta. Vamos semear 5 sementes e depois vamos realizar o desbaste, deixando uma única semente. Lembrando que essas irrigações, nesse período inicial, somente de água potável, irrigações diárias, e vai ser manualmente mesmo, bem tranquilo essa primeira fase. Aqui, as análises que nós iremos fazer. A primeira análise é uma análise de crescimento, e ela vai estar dividida em 2 etapas. A primeira etapa, ela vai ser feita através de uma metodologia não destrutiva. Então, em campo, nós iremos coletar o número de folhas, a área foliar, a altura dessas plantas e o diâmetro do caule. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é aos 95 dias após a semeadura, quando já tiver atingido a maturação completa, nós vamos realizar a análise de forma destrutiva. Então, irá haver a coleta daquele girassol e depois dessa coleta, aí avalia número de folha, área foliar, altura, diâmetro de caule, tanto a fitomassa fresca quanto a fitomassa seca dos caules, das folhas, das raízes e dos capítulos. A segunda variável que nós vamos analisar é o rendimento dessa cultura. Então, ele vai ser avaliado através da massa de 1.000 aquênios, nós iremos pesar e saber o valor disso, a produção desses aquênios, o teor de óleo e a produção de óleo. Para a nutrição mineral, para a gente conseguir quantificar o quanto que essa planta absorveu tanto de nutrientes quanto de metais pesados, se houver, nós iremos desidratar essas plantas, triturar ela no moinho Wiley, e em seguida nós vamos analisar quimicamente o teor destes elementos químicos. Nós também vamos avaliar a qualidade fisiológica da semente, como eu disse anteriormente, para saber se ela é uma semente de boa qualidade, para ter uma resposta se ela consegue continuar com próximos cultivos. Então, para isso, para ter essa resposta, vamos avaliar o teor de água, vamos realizar o teste de germinação, o teste de condutividade elétrica, o índice de velocidade de germinação, se é uma velocidade muito lenta ou se é uma velocidade adequada, uma resposta boa. Se tem plântulas normais, vamos quantificar essas plântulas normais, plântulas anormais, se houve algum problema de formação dessas plantas, o comprimento dessas plântulas e também o acúmulo da biomassa seca. Como características químicas do solo, muito importante, principalmente para a nossa área, né, para a área agronômica, em cada fase fenológica nós vamos coletar os solos e fazer análise de pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, sódio, o hidrogênio mais o alumínio, a capacidade de troca de cátions, a soma de base e a saturação de base. Isso, para nós, tem uma resposta muito importante, tem uma resposta que é necessária, então são variáveis que valem a pena ser estudadas. Como análise estatística, os dados obtidos vão ser submetidos à análise de variância ANOVA e, verificando significância, os tratamentos serão comparados entre si através do teste de Tukey a 5%, e essas análises estatísticas elas vão ser realizadas através do programa estatístico CISVAR. E agora vamos dar início aos resultados esperados. Espera-se, com essa pesquisa, constatar a viabilidade da aplicação dessa água produzida tratada em cada fase fenológica do girassol, influenciando positivamente as variáveis, como a altura da planta, o número de folha, o diâmetro de caule. Então, esse é um resultado satisfatório, é um resultado que nós esperamos que aconteça, além de acreditar que o uso dessa água produzida, devido à sua complexidade química, devido à quantidade de elementos encontrados nela, que vai favorecer
a cultura, vai melhorar o estado nutricional dessa planta. Espera-se também que o uso da água produzida do petróleo não promova alterações na qualidade fisiológica dessas sementes. Então, é através de todos aqueles testes que a gente também vai ter a resposta que nós esperamos que não seja prejudicial, que não seja uma resposta negativa. E, para finalizar, é esperado que essa aplicação da água produzida tratada se enquadre dentro dos parâmetros de condutividade elétrica, sendo classificada como de baixo risco para salinização e também para sodicidade do solo. Para finalizar, eu gostaria de fazer um agradecimento à Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, que é onde eu irei realizar esse experimento. Também ao Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água, o qual eu sou inserida, o qual eu participo. Ao PRH, Programa de Recursos Humanos da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pela gestão da FINEP, e o agradecimento mais especial de todos ao PRH 55.1, por toda a ajuda, por todo o esclarecimento de dúvidas, pela oportunidade de desenvolver esse trabalho, que é muito desafiador, mas também é maravilhoso, e eu espero que conseguimos ter resultados positivos no final dessa pesquisa. Então, agora eu fico aguardando esclarecer possíveis dúvidas de todos vocês, não só dos professores, mas também dos alunos. Eu fico aqui no aguardo. Muito obrigada a todos e desejo um bom término de workshop para todos vocês.